Bom, dando continuidade, esse aqui é o 8º vídeo de SIG, né, de Sistema de Informação Geoespacial. Esse aqui é o que a gente já estava fazendo no QGIS, do último exercício, último exemplo. Eu vou mostrar aqui como é que está hoje. Eu tinha originalmente pensado nesses itens aqui, que são o que está na emenda, na emenda do curso, né, do mini curso. Muita coisa aqui seria mais superficial, eu vou até aprofundar mais, mas não vai deixar de ser superficial, então tem muita coisa aqui que, se precisar de mais informação, tanto eu vou colocar algumas referências para vocês procurarem mais informação, quanto eu posso fazer outras partes, outros vídeos, outros esclarecimentos para aprofundar cada assunto, tá? O original acho que dava uns 50 vídeos que eu tinha pensado de até uns 10 minutos. Você pode ver aqui que já virou algumas coisas que eu tinha pensado em falar já viraram partes de um mesmo vídeo. Então, tipo, o vídeo 5 aqui, ó, eu já falei do raster e vetor, tipos de vetor, tinha pensado em fazer isso. O WMS aqui no vídeo 6 eu falei e já entrou também mais alguma coisa. Ao 7 aqui entrou bastante coisa. O acesso do banco de dados eu ia fazer um vídeo específico, carregar os dados também um vídeo específico, o CreateDB, e todos esses viraram só aquele vídeo 7, o anterior, né? E esse 8, a ideia é continuar na sequência que eu estava fazendo aqui. Depois, essa introdução eu vou gravar depois, então eu vou me explicar depois de eu ter feito tudo. E provavelmente vocês vão assistir essa introdução antes, né? Agora eu vou tentar falar sobre essas operações de vetor. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre o projeção e os vetores. Eu já falei alguma coisa dos tipos principais, mas agora a gente vai falar das operações, como é que elas funcionam. Provavelmente eu vou acabar entrando em outros assuntos aqui de banco de dados, de outras coisas. A gente vai ver. Eu estou tentando fazer sempre sem apresentação. Eu tenho apresentações, posso disponibilizar para vocês o PowerPoint, o PDF do que eu tenho aqui de outros treinamentos que a gente já fez. Mas para esse aqui eu achei mais interessante fazer sempre com exemplo e fazer executando na hora, como se estivesse fazendo ao vivo, mas que aí você pode tentar fazer ao mesmo tempo. E eu vou manter desse jeito porque eu entendo que é uma coisa mais diferente, e eu não vou aprofundar em teoria, em mostrar item por item, porque isso dá para encontrar em vários lugares. E se precisar eu também tenho depois, eu posso mostrar ou fazer uma coisa rápida, mas ia ficar muito cansativo para a pessoa assistir sozinha, e eu falando sozinho aqui também. Um PowerPoint, uma apresentação, fica bem. Então, dessa vez a minha proposta é no QGIS, né? Eu estou lá com os dados. Eu vou precisar de algum outro dado aqui para poder demonstrar quais as operações que eu posso fazer. As referências que eu tenho, você pode usar o próprio QGIS mesmo. Tem a documentação em português do QGIS 2.18, apesar de hoje estar na 3.14, a 2.18 não é tão antiga assim. A 2.18 é uma versão estável de do 2 para o 3 mudou do Python 2 para o Python 3, então não é tão diferente o que tem dentro da versão. As ferramentas mudaram, mas tudo que tem aqui tem. Essa é uma breve introdução ao SIG, é interessante se você ficar em dúvida com muitos itens, com o que eu estou colocando lá, vale a pena dar uma olhada. Principalmente essa parte do dado vetorial aqui, ó. Ele tem um negócio bem longo aqui, mostrando o que você faz, para que serve o vetor, qual é a ideia aqui que a gente está representando o meio ambiente com SIG. Então a gente está representando ou com dado raster ou com dado vetorial. Aqui ele vai explicar a parte do vetorial, quando que você explica, como, o, a linha, ponto, o que ele tenta representar, essa ideia aqui, ó, de que você está tentando, deixa eu aproximar um pouco aqui, ó, que você está representando, aqui é uma forma de representar, né, o rio com a linha azul, a divisão aqui essa parte de floresta com a linha verde. Esse quadrado aqui seriam itens de casas, né? São as casas que tem na imagem. E depois ele vai mostrando como que você representa isso no SIG, né? As formas de representar.
eu vou focar na parte de pegar o dado e usar, tá? A gente já está hoje, ainda bem, a gente tem um pouco mais de familiaridade com dados de mapa, porque todo mundo aqui usa Google Maps, usa outros formatos de mapa, Waze e tal, então as pessoas se acostumaram um pouco nas representações de mapas, coisas cartográficas. Então essa parte eu acho que é mais como que a gente vai pegar o dado e colocar, funcionar, fazer usar, e aí depois o restante dá para aprofundar. Tem muita coisa em inglês legal também, não é difícil de achar. Esse aqui do GitHub é um material também legal sobre camada, análise de camadas e tal. Ele vai passar pelos principais itens que a gente vai acabar tendo que fazer aqui também, e também são as coisas que vão acontecer no banco de dados. De ponto, linha e polígono, né, que a gente já tinha falado, e aqui ele coloca algumas coisas de buffer, né? Aqui em cima já é um buffer. O buffer é esse distância contínua em relação ao objeto que a gente tinha originalmente. Então no ponto o buffer é uma bola, na linha o buffer é esse polígono aqui com distância igual, e o polígono é um polígono contornando o outro com uma distância fixa. Isso aqui é muito usado e a gente vai acabar fazendo alguns exemplos com isso também. Que você tem, por exemplo, uma forma de você saber que esses dois pontos aqui estão numa distância que para você pode ser importante e esse aqui está descartado, que ele não tem contato com esse, né? Então pode ser, por exemplo, uma espécie que a gente está analisando de um animal que ele tem um alcance de 1 km. Esse animal que foi mapeado aqui provavelmente encontra esse aqui não, porque ele está além de 1 km. Só um exemplo. Aqui uns outros buffers que ele coloca. Também aqui a parte de funções, né, o dissolver, adicionar, selecionar, e a gente vai acabar fazendo dentro desses exemplos as camadas todas. Agora eu vou fazer essa parte aqui para poder pegar uns exemplos, né? Então a gente já tem algumas camadas, né? A gente já trabalhou com algumas coisas que eram um pouco de uso de terra, né? O land usage seria um pouco daquele as áreas de remanescente de vegetação que eu cheguei a colocar num exemplo. Tem as imagens, que tem aquela imagem do ArcGIS lá que a gente usou. Tem os dados lá do CIBBR, que são os pontos de coleta, né? De coleta de animais e plantas e que estão nas coleções científicas. Então, eu vou agora colocar um dado a mais. É o mesmo do RVN, mas ao invés de eu pegar o serviço, eu vou buscar na fonte pública dele. Aquele serviço do GeoServer é público, mas esse aqui é a forma convencional, vamos dizer assim, de pegar os dados, né? Então eu tenho aqui no CAR.gov.br, Cadastro Ambiental Rural. Eu vou aqui no Consulta Pública. Tem um mapa com todos os dados do CAR. Esses dados estão na, disponíveis. Eu tenho aqui uma base de downloads. Então no CAR eu tenho os estados, né? Eu vou colocar aqui direto Santa Teresa, que são aqueles dados que eu já tinha pego. Santa Teresa. No Espírito Santo, né? Então, Espírito Santo, eu quero Santa Teresa. Tem Santa Maria de Itibaca aqui do lado, Santa Teresa. Baixar shapefile. Eu tenho que pôr aqui um e-mail. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, pode usar esse aqui, ó. SP7. Baixar. Esse é pequenininho, vou dar pra fazer aqui mesmo. Eu vou copiar ele pro lugar aqui. Que já está o curso, o exercício. Vou colocar ele aqui, o dado do CAR, né? Esses são os dados públicos do CAR de Santa Teresa. Eu vou extrair ele aqui mesmo. Eu tenho todos esses aqui, ó. E aí, o que eu vou usar agora é a área do imóvel, que é essa aqui. Então, hidrografia, nascente, reserva legal, vegetação nativa.
Acho que dá pra fazer um negócio legal. A app também é legal. São os dados ambientais, né? Então eu vou usar esses daqui. Bibliografia eu não vou usar não, porque ela não é bem o que a gente espera não. Então, extrair aqui mesmo. Ih, vou ter que extrair um por um. Bom, eu não preciso extrair um por um, porque eu estou usando o QGIS, né? Então eu vou pegar a área consolidada, o app, área do imóvel, nascente, reserva legal, vegetação nativa, e vou arrastar lá para o QGIS. Ele aceita o zip, eu não preciso descompactar o shapefile não. Então aqui, ó, isso aqui são os dados do CAR. Eu não vou entrar em simbologia agora, então do jeito que ele abrir aqui eu vou usar. Tá? Eu vou só desligar todos eles aqui, ó. Eu já tenho aqui, agora eu tenho a área dos imóveis, então são os imóveis cadastrados no CAR. Qual que é a ideia? É pegar agora e fazer as operações. Isso aqui depois a gente vai jogar no banco de dados. E eu vou fazer as operações básicas que a gente pode ter de gel e como que a gente faz ela aqui, como é que a gente faz ela no banco de dados. Se eu for selecionar, por exemplo, um dado aqui, né, eu uso isso aqui. Posso fazer uma seleção assim, selecionei 390 imóveis do total que tinha aqui. E eu posso também vir aqui no filtro por atributo, selecionar feições por valor e colocar algum valor que eu queira aqui. Aqui são todos iguais. Eu vou pôr que a área seja menor do que maior, vou colocar maior do que 400 hectares. Não vai ter nenhum, né? 100 hectares. Feições eu não encontrei nenhum, então marque 20. Maior que 20, tá? Agora sim, porque eu tinha colocado errado a expressão. Então, maior que 200. Eu tenho 12 feições maior que 200. Isso aqui é uma forma de eu filtrar o dado. E eu posso fazer essa mesma coisa depois no banco de dados. Então, isso aqui eu filtrei esse dado, coloquei aqui. Se eu quiser processar esse dado aqui, quiser, por exemplo, pegar os dados lá que a gente está colocando, ó, que são os dados de ocorrência em coleção, né? Lá do CIPBR. Tenho aqui os imóveis, cadê eles aqui de novo? Área do imóvel. Eu posso fazer uma seleção também neles, usando essa camada dos pontinhos aqui. Então eu posso vir aqui, ó, e pegar. Aqui são os menus, né, de vetor, no geoprocessamento, geometria, analisar. Aí vale a pena dar uma olhada em cada um, o que dá para fazer, ele faz N coisas. Eu vou fazer aqui um selecionar por localização, que depois é o que a gente vai fazer no banco de dados, usando as funções de SQL. Eu quero selecionar o área imóvel, eu já estou com ele lá, comparar com o dados curso, qualquer um dos dois aqui. Um está no banco de dados, o outro está fora. Criar uma nova seleção, intersecciono. Essa parte aqui eu não entrei ainda, mas eu posso colocar aqui quais são as possibilidades de relação entre geometrias, né? É basicamente o que está escrito mesmo. O intersecciono vai ser o intersect, se tem alguma sobreposição de um com o outro. Contém é porque está dentro do polígono, né? Desunidos é porque eles não se encontram. Igual é porque é exatamente a mesma geometria. Toca são geometrias que encostam as bordas, né? Mas não tem área em comum, ela só tem os toques, né, um com o outro, só tem algum ponto, alguma linha em comum.
sobrepõe porque elas têm sobreposição com a outra, tá uma em cima da outra, mas ela tem uma, uma geometria que está sobreposta com a outra, né? Não é contido. Estão dentro de e cruzam. Tá? Aí aqui eu vou colocar o intersect mesmo, que é o que mais interessa para mim. No caso eu quero saber quais imóveis têm pontos intersecção. Aqui você pode ver que tem um aviso que não existe espacial para a camada de intersecção. O desempenho será severamente degradado. Isso vale tanto para uma camada geométrica qualquer que eu estiver usando aqui, quanto para o banco de dados. Isso depois a gente vai entrar também. Então, se eu fechar, aquela seleção espacial me falou que tem 139 imóveis declarados no CAR, que tem coleções, deixa eu subir eles aqui, ó, que tem coleções, pontos de coleta das coleções que caíram em cima dos imóveis. Aí, daqui, a gente vai jogar esse dado para o banco de dados. A gente já tinha aquele dado do curso, né? Então, para eu jogar para o banco de dados, eu vou aqui no gerenciador de banco de dados. PostGIS, eu já estou com a conexão feita. Esse exemplo já é aqui. Público, eu vou jogar ele aqui também. Portar a camada arquivo. Pegar o imóvel, né? A área do imóvel. Todos eles, vou pôr uma chave primária. Ele está aqui desconhecido. Mas eu sei que ele é siglas, então ele está certo. Mas eu vou pôr aqui só para ele ir para siglas mesmo. Ele não veio com PRJ, não veio com projeção. Codificação. Não vou criar um índice espacial ainda também. Okay. Aí aqui no QGIS eu posso fazer a operação, geometria, ou eu posso ir lá no banco de dados. Deixa eu abrir ele aqui. Agora esse exemplo vai ter uma camada a mais, né? Então refresh. Aqui, ó, as tabelas. Agora eu tenho um aqui, ó, que é a área imóvel, além do dados cursos. Para eu fazer a mesma coisa que eu fiz lá, já no banco de dados espacial, eu posso vir aqui no Tools, Carry Tool, venho aqui e faço um Select, asterisco, From. Aí essa parte eu vou fazer depois uma parte específica de construção de consultas SQL, né? Vamos aqui Select, asterisco, From. Eu estou na camada pública, então eu posso pôr aqui a área, como eu esqueci de colocar ele em minúsculo, eu vou ter que escrever área imóvel, entre aspas aqui, área imóvel, where, onde, né? Aqui eu vou usar uma função de intersecção de geometria, st intersects, que é a mesma que estava lá, aquela intersecção, e eu vou pôr a geometria assim, faltou um aqui, ó, from área imóvel, vírgula, dados, curso, where st intersects. Os dois são geom, né? Eu tenho aqui, ó, as colunas são geom e geom. Então st intersects área imóvel.geom dados curso.geom. Eu vou executar, vamos torcer para que funcione, né? Então aqui ele voltou, 2.487 colunas. Não sei se vocês lembram, lá no anterior deu 200 e poucos, né? Deu muito menos. Por quê? Naquele lá eu estou pegando cada ponto desse aqui e saindo um resultado. Tá? Então, para cada quadrado desse aqui, cada pontinho está vindo
um polígono desse inteiro para mim. Então eu vou fazer aqui um select asterisco from select distinct on areamóvel.id. Vou pegar um campo qualquer aqui e vou pedir ele distinto aqui, ponto id, vírgula, asterisco from. Faltou um. Faltou um parênteses aqui, talvez. Eu vou pôr o record RD porque já só tem um lá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Acho que o distinction talvez não precise, né? Porque é um ponto só. Então vou pôr aqui id ponto. Faltou um negócio aqui. É isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Então agora aqui 1487. Deixa eu ver aqui. Só o distinct ID aqui. .139, que é o mesmo que tinha lá. Então só colocar aqui distinct ID, areamóvel.geom. Esse resultado seria o mesmo do outro. Tá? E repara que ele está demorando um tempo, né? Eu vou fazer uma coisa aqui no QGIS mesmo, que é o jeito mais prático de fazer. Dá para criar o índice lá. Tem um índice espacial que eu posso criar aqui no QGIS, que é uma forma de acelerar a consulta. Depois eu posso explicar em detalhes o índice espacial. Mas ele tem uma parte de bounding box, ele vai fazer alguns quadrados em volta de cada geometria, e ele vai comparar primeiro esse índice para poder encontrar as coisas, para depois encontrar as geometrias. Eu vou criar um índice espacial nas duas, só para a gente ver se já dá para perceber a diferença de velocidade aqui. Ó. Criar um índice espacial na área do imóvel, vou criar na área do curso também. Criado. Vou voltar lá e executar a mesma coisa. Vou pôr um item a mais, só para não ser a mesma consulta, porque se ele tiver, como ele acabou de fazer a consulta, é claro que ele vai fazer muito mais rápido se ele fizer exatamente a mesma. Então eu vou pôr aqui um license aqui, só para dificultar para ele. Pronto. Imóvel. Esse aqui é do lado dos cursos, né? Então por isso que estou fazendo errado aqui. Não era imóvel, qual outra coluna que tem? Código imóvel, é verdade. Código imóvel. Por isso que eu não estava achando aquele campo. Aqui, esse é o tempo que ele demorou, 400 milissegundos. Mas ele estava demorando uns 5, 10 segundos, né? Aqui com um índice espacial. Isso aqui, eu estou só vendo o resultado. Eu estou pedindo para ele vir, ó, e está vindo aquele dado que eu tinha falado, que é o binário da geometria. Vindo o código de imóvel e o ID. Eu posso vir aqui mesmo e fazer aqui, ó, um create table.
Vou criar uma tabela imóvel com registro CIB-BR. Ficou grande, mas não tem problema. Então vou criar um imóvel CIB-BR, essa tabela aqui. Botão L. Se está gravando ou não. Tá. Executar de novo. 218, tá vendo que foi mais rápido? Porque ele já fez a consulta antes, então ele fez em metade do tempo, que era a mesma consulta. Aí agora aqui, ó, se eu atualizar, como eu não pus, depois eu vou discutir os esquemas e tal, mas como eu escrevi desse jeito, ele vai criar aqui no público mesmo. Eu pus o nome direto, então vou fazer um refresh aqui, agora vou ter uma tabela a mais. Tem uma tabela aqui imóvel com registro IBR. O que essa tabela tem? Se eu olhar ela aqui, ó, clicar no botão direito, ver as primeiras 100 linhas. Aqui, ó, é aquele resultado igualzinho estava aparecendo no carry lá, né, na consulta. Eu vou no QGIS agora, atualizo aqui e acho ele aqui, ó, imóvel com registro CBR. Não tem chave primária, está reclamando de um monte de coisa aqui, mas eu vou abrir mesmo assim. Essas coisas todas depois a gente discute. Aqui, ó, imóvel com registro CBR. Coincidência ou não, ele vai ser o mesmo da seleção que a gente tinha feito antes. Então eu fiz uma seleção por localização usando o desktop e fiz uma seleção criando uma tabela lá no banco de dados. Essa seleção pode não ser interessante você criar essa tabela, você pode só querer usar esse dado para outra coisa. Aí depois a gente vai andar nessa forma, como que a gente faz para relacionar um imóvel, para fazer a outra, puxar um dado específico de um, levar só o dado que eu quero. Que, por exemplo, aqui eu fiz de propósito, esse imóvel com registro CBR, na verdade, ele tem um monte de coisa estranha aqui, né? Nesse aqui veio só o ID. Mas na hora que eu fiz aquela primeira consulta que tinha um asterisco, aqui, né? É porque eu já filtrei. Isso aqui é um filtro, deixa eu voltar nele aqui, no exemplo aqui, ó. Quando eu coloco o asterisco aqui, eu vou colocar esse BR tudo. E tirar aquele distinto que eu tinha colocado aqui, ó. Vou pôr aqui asterisco mesmo. Área imóvel, ponto. Eu vou colocar asterisco. Aconteceu uma coisa engraçada aqui. Então, executei. Ele não vai deixar porque eu tenho que especificar um por um. Então, eu vou colocar o contrário. Esse aqui, ó. Eu vou pegar o dado curso e fazer o caminho oposto. Dado curso.id dado curso.geom, que é o mesmo nome. E eu vou levar aqui só um pedaço aqui, deixa eu ver. Vou levar o Kingdom aqui. Dado curso.kingdom. Aqui não é mais imóvel com registro, né? É registro em imóvel. Eu inverti aquela lógica, né? Vou fazer a mesma coisa, mas agora eu vou pegar todos os pontos que caíram dentro de imóveis rurais. Dado curso. Deixa eu ver aqui que eu escrevi errado. Dados. Executa, pronto, tá vendo que 240 milissegundos de novo. Agora já é uma consulta igual à anterior, mas o resultado é diferente. Aí eu vou no QGIS aqui atualizar direto. Atualizo, tem o registro de imóvel CBR, são 1849, que é aquele outro número que tinha aparecido antes. Na verdade, deve ter algum registro que cai mais de um imóvel, porque deve ter mais de uma versão do imóvel lá. Mas eu vou abrir ele aqui.
E aqui, ó, registro CBR com tudo. Esse aqui, ó, são os imóveis lá. Se eu abrir a tabela de atributos deles, ele vai estar só o que eu selecionei lá, ó. Animalia, planta e tal. Então, o que é animal, o que é planta dentro desses dados. Como é que eu posso contar essa quantidade de coisas aqui, né? Lá no banco mesmo, com aquela consulta que eu já fiz, é um dos exemplos do que costuma ser bem mais rápido para a gente fazer aqui, ó. Eu vou não criar essa tabela, eu vou só contar, só para mostrar rapidinho e encerrar esse vídeo. Eu estou selecionando distinto aqui ainda, mas eu vou fazer aqui uma contagem, que é uma outra função, mas a função não é do PostGIS, ela é do PostGRI mesmo, é do banco de dados qualquer um. Eu não vou usar geometria, e eu vou usar esse aqui, ó, mas eu vou agrupar por ele. Depois eu vou falar de agregação. Então aqui eu vou fazer um group by planta e vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho um fungo nos registros em imóveis rurais dentro dos dados do CIBBR que eu baixei de Santa Teresa. 442 plantas, 2.044 animais. Isso com uma consulta simples, essa aqui, né? Depois eu vou salvar lá nos lugares. E com o dado do CAR, o dado do CIBR, as informações já no banco de dados local. Encerrar esse aqui e depois eu vou entrar em detalhes nos outros.